todo o Vale do Paraíba. Oi pessoal, muito boa tarde, começando nossos Donos da Bola, hoje terça-feira e aquele dia de rodada cheia, Libertadores, Sul-Americana, enfim, muito esporte para você conferir nesse programa. Tem também destaque para o esporte regional, muitas novidades na Águia do Vale, muitos torcedores ainda estavam confusos, quais jogadores ainda fazem parte do elenco, quais estarão na disputa da Copa Paulista. Hoje a gente te conta tudinho. E você que já está aí ligado nos nossos Donos da Bola, pega o seu celular e anota o nosso WhatsApp 997168014. Participe com a gente. Eu sei que hoje tem muitos torcedores que ainda estão revoltadíssimos com a arbitragem no Campeonato Brasileiro. Fim de semana foi movimentado. Mais um pênalti, se é que a gente pode dizer que foi pênalti, extremamente duvidoso dado para o Palmeiras. Torcedor pode opinar agora no nosso WhatsApp, 997168014. Falando de futebol regional, hoje pela manhã o São José Esporte Clube divulgou uma nota anunciando oficialmente que estendeu os contratos do lateral esquerdo Felipe Borges e do meio-atacante Michael Paulista até o final do Paulistão da A2 do ano que vem. Os dois jogadores foram emprestados para o Marcílio Dias e para a Inter de Limeira, que vão disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. Já o volante Martinelli tem contrato até setembro de 2026 e vai defender um clube da Série C do Brasileirão. Para a sequência da temporada, o São José também acertou os empréstimos do zagueiro João Ramos, que teve contrato renovado para 2027, e ainda do atacante Cristiano, que segue emprestado até outubro de 2026. Mas aí, já tem muitos atletas que aí sim tiveram saídas confirmadas ou aquele empréstimo encerrado. Jogadores que chegaram mesmo para o São José somente para a disputa do Paulistão da Série A2. Nós preparamos aqui uma arte para te mostrar que já são mais de 10 atletas que se despediram do São José. Fabrício, Alexandre Aruá, César Nunes, Wesley, Pablo Gabriel, Thiago Rubim, Ezequiel, Vitão, Bruno Mota, Jefferson, Lauan, o goleiro Ariel e Bruno Menezes, portanto, não fazem mais parte do elenco do São José. E aí tem alguns outros jogadores que o torcedor pode estar se perguntando, por exemplo, o Léo Pereira, na tarde passada, já anunciou que está em um novo clube. E aí a Águia disse que esses jogadores que ainda não estão nem nessa lista e nem dos contratos renovados, ainda negociam com o clube para saber se vão disputar a Copa Paulista, se terão os contratos estendidos ou se sairão de vez da Águia do Vale. E é claro que conforme esses nomes aqui forem mudando, a gente vai atualizando o torcedor que está muito preocupado para entender com que elenco o São José vai disputar a Copa Paulista, que já começa muito em breve. Mudando de esporte, falando agora sobre Liga Feminina de Futsal. Faltam pouquíssimos dias para a estreia do São José. E por isso, Pedro Elias foi conversar com o comandante da equipe feminina da nossa cidade, de São José. Olha só, hoje o assunto é sobre o São José Futsal Feminino e eu estou aqui do lado do Mogi, o treinador da equipe para esse ano de 2025. Mogi, obrigado por estar aqui com a gente. Queria que você falasse sobre essa temporada, né? Algumas chegadas, outras saídas. Como que está o elenco do São José para essa nova temporada? Boa tarde. Primeiro, mais um prazer receber vocês aqui no nosso espaço de treino. Boa tarde a todos aí. A princípio a gente deu uma reformulada na equipe, né? A gente contratou algumas atletas pensando muito no perfil comportamental e num planejamento que nós fizemos durante o ano todo, referente ao DNA do clube, né? O que a gente espera da atleta, priorizou algumas atletas com uma liderança mais positiva, né? Que ajudem a potencializar as atletas mais novas, que têm um potencial gigante, e a gente precisa dessa junção para que a gente consiga fazer um ano melhor. A gente espera mudar alguns e quebrar alguns paradigmas, né? E a gente vai trabalhar muito mais esse ano para que a gente consiga conquistar os nossos objetivos, que a gente vem aí batendo na trave, mas a Prefeitura de São José dos Campos, o nosso coordenador Claudião, ele dá uma liberdade para a gente trabalhar, dando uma continuidade no trabalho, então isso acho que é muito importante. Então a gente está naquele famoso processo
para que a gente consiga conquistar os objetivos. Agora me fala sobre quais são as competições desse ano, né? Ano passado o Paulista bateu na trave, chegou na final e a Liga Nacional, né, já foi um pouquinho mais difícil, né? Conseguiu passar de fase, mas acabou sendo eliminado. Quais são as competições e qual o status do São José para esses campeonatos aí? Bom, a gente vai jogar o Campeonato Paulista, a Liga Nacional, nós vamos jogar a Copa do Brasil, jogos regionais, jogos abertos, que é importantíssimo para a Prefeitura, para nós também, né? Então, são boas competições e as nossas expectativas são altas, a gente já traçou os objetivos. O nosso objetivo dentro da Liga Nacional a gente esbarrou de novo nas quartas de final, então esse ano a gente passar das quartas de final, chegar entre as 4, mas esse ano a gente vai jogo a jogo, a gente vai com um pouquinho mais de pé no chão. Quais são as principais jogadoras, na sua opinião, que chegam para suprir essas ausências que são sentidas? A gente acabou perdendo algumas atletas, né, para outras equipes, mas a gente conseguiu repor a altura. A gente tem a chegada aí da Paola, da Thaís, que são jogadoras que jogam de fixas, jogadoras com passe muito bom, com finalização muito forte, uma imposição na marcação muito grande, uma liderança para comandar a defesa também muito grande. A gente tem a Polirleu e a Vanessinha que estão vindo do Female. Nós temos o retorno da Thalitinha, que já jogou aqui também. Inclusive a Paola também já jogou aqui durante um tempo. Então acho que essa mescla de atletas que estão vindo de outras escolas, para nós também é muito importante, né? Porque elas têm muito a nos ensinar. Eu espero ser muito melhor do que o ano passado, eu como treinador. E é isso que a gente vai cobrar das atletas. Independente do clube onde elas estavam, hoje elas vestem a camisa do São José e o nosso DNA é muito vencedor, a gente vai competir muito e vamos brigar muito para que a gente consiga os objetivos. Então, nada como a gente falar do processo para a gente chegar além do que a gente foi o ano passado e conseguir os nossos objetivos. E aí, como você falou, bater campeão do Paulista, chegar entre os 4 da Liga Nacional é um dos nossos objetivos, né? A gente tem 5 competições e a gente quer chegar em todas e focar sempre jogo a jogo para que a gente possa dar atenção para todas de uma forma muito completa. Valeu, Mogi, muito obrigado. É isso aí, valeu. Voltamos ao estúdio aí. Valeu, Pedro, pelas informações. Se a equipe feminina já tem data para estrear nesse sábado, a equipe masculina também. Últimos ajustes para o time de Gabriel Pichu e companhia. Na próxima semana, eles estreiam na Liga Nacional. E o objetivo, é claro, fazer ainda melhor do que a última temporada. Contagem regressiva para a estreia do São José Futsal na LNF. Foram meses de preparação até chegar à principal competição do ano. O primeiro desafio da equipe de Gabriel Oliveira será frente ao Esporte Futuro no Tênis Clube. Todos os jogos da Liga Nacional é complicado, é difícil, é arbitragem, é a torcida pressionando. Então, não acredito que seja o melhor cenário, porque, como eu falei, o Esporte Futuro está jogando o melhor estadual do Brasil, que eu acho que é o Paranaense. São 7 equipes de Liga Nacional, fora as outras equipes são muito fortes. Eles já chegam com ritmo de jogo. Acredito que o elenco é parecido, uma mistura de jovens, né, com alguns experientes, mas a gente está estreando em casa. Independente do adversário que for, a gente tem que se impor para estrear vencendo, que vai ser muito importante para o decorrer do campeonato. Nossos treinos estão sendo muito bons com o Pichu, ele dá total suporte para a gente e eu acho que vai ser um ano de muito proveito, de muitas vitórias e, se Deus quiser, conquistar títulos para esse ano do São José, né? A montagem do elenco para a temporada 25 conta com uma mescla de experiência e juventude. Wesley vai para o 3º ano vestindo o manto joseense e o sarrafo segue no alto. A gente não pode esperar menos do que a gente entregou ano passado, né? Então a gente tem que treinar, tem que se dedicar ao máximo para poder evoluir nosso nível e poder entregar um pouco mais esse ano. David é outro experiente no tênis clube. Mesmo com a pouca idade, ele sabe o peso de representar o São José. Essa mesma idade, né? Todo mundo é novo ali, a resenha, acho que é mais fácil, né? Tudo mais fácil com os mais novos. Eu acho que tá bem, estamos se entrosando bem, estamos se conversando bem. Eu acho que isso é muito importante para a equipe. A estreia dos joseenses está marcada para o dia 18 de abril no Tênis Clube. E o torcedor lembra o retrospecto do time do Vale como mandantes. Em 12 partidas como mandantes na temporada anterior, o São José conquistou 9 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Mostrou toda a força diante do torcedor.
Cara, primeiro a pressão interna com certeza existe, a gente quer sempre melhorar e a gente passa isso para eles, então não é só interna. A gente fez uma baita campanha no passado em casa, que foi o diferencial para a gente classificar, e aumenta o sarrafo. A gente quer repetir ou ser melhor. Ano passado a gente teve uma derrota em casa na Liga Nacional, a gente não quer ter derrota nessa primeira fase. Mas os mesmos torcedores que comemoraram as vitórias não levaram na boa as seguidas derrotas quando o time estava longe de São José dos Campos. Acho que a gente sentia muito quando ia jogar fora de casa, porque é normal o time da casa fazer a pressão, querer se impor. Todos os times são fortes em casa. Então, e a gente não conseguia lidar com essa situação. Então, esse ano a gente precisa lidar, entender o jogo, saber jogar o jogo. Tentar ter autocontrole. A gente sofreu um pouquinho com esses jogos fora de casa. Eu vinha falando que a gente fazia jogos bons, mas não conseguia virar isso em vitória. Então, é treinar isso, tentar entregar mais. Para a gente poder pontuar fora de casa, seja empate ou a vitória, né? Mas sempre pontuar fora de casa. Agora é pra valer. Em breve a bola rola para o início de mais uma temporada do São José na Liga Nacional. E para o fixo joseense, a responsabilidade aumentou após o bom desempenho em 2024. Bom, o nosso objetivo é chegar na final de todas as competições, né? Ainda mais se tratando do Campeonato Paulista, que a gente chegou na final no ano passado. E por um detalhe ali a gente não conseguiu levar para prorrogação o jogo, né? Então o nosso objetivo é chegar nas finais de todos os campeonatos, conquistar pequenos objetivos ao longo da temporada e, se Deus quiser, chegar no final dela com os objetivos concluídos. Futsal regional realmente na última temporada deu uma aula aqui. Especialmente a equipe do São José, tanto feminina quanto masculina, foram muito bem, principalmente na competição estadual. Já o Pinda foi campeão da Copa da LPF, enfim, muitos motivos para o torcedor aqui do Vale do Paraíba comemorar com o futsal. Hoje eu abri o programa falando sobre o elenco da Águia, que vai disputar muito em breve a Copa Paulista. Mas os taubatianos também estão fazendo as mudanças, contratações, enfim, pensando nessa competição do segundo semestre. E quem comenta mais sobre os dois times é ele, Antônio Carmo. Muito boa tarde, amigos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola nesta terça-feira. Estamos aqui com toda a nossa grande equipe para levar para você o que há de melhor de informação do esporte da região, do Brasil e de todo o mundo também. Os Donos da Bola no ar desde 2009. Meus amigos, São José e Taubaté confirmaram participação na Copa Paulista. Isso é muito importante. Eu tenho dito aqui ao longo dos últimos tempos que um clube não pode ficar sendo um time de 3 meses ao longo do ano. Isso acaba desmotivando o seu torcedor, desmobilizando também a participação de toda uma cidade. Porque você tem que ter a cidade querendo o futebol, querendo o time jogando. Isso está acontecendo muito em São José, principalmente depois da chegada aí do Grupo Oscar. Taubaté esse ano voltou a respirar mais futebol. E a rivalidade São José e Taubaté, isso faz crescer a movimentação e cresce os dois próprios times também. Porque quando há uma separação, e a gente teve isso aqui durante um bom tempo, né? A última vez que os times jogaram em Copa Paulista foi em 2015. Ficaram 9 anos sem jogar, voltaram a jogar em 2024, ano passado, pelo campeonato da A2. Então isso quebra aquela rotina de jogos, fica muito distante e a rivalidade ela só é mantida quando há uma sequência de jogos, uma sequência de confrontos. Como São José e Taubaté gozaram ao longo dos últimos anos aí, quando um está melhor, outro está pior, depois a coisa inverte, não é legal. Agora os dois estão numa Série A2, brigando por vaga de acesso, os dois já pararam esse ano. Então tem que jogar sim a Copa Paulista e jogar buscando entrar lá na reta final do campeonato. Não é participar por participar. Já teve torneios vexatórios do Taubaté e do São José na Copa Paulista, em que as equipes praticamente perderam todos os jogos. Botava o time para jogar a Copa Paulista, não vale nada. Vamos arrumar aqui um time de empresário, um time sub-20. Não pode ser assim. O São José jogou em 2023 com toda a seriedade, foi vice-campeão. O ano passado não jogou porque privilegiou a Série D do Campeonato Brasileiro. O Taubaté não jogou nos últimos anos. Então é importante, vamos ter no mínimo mais 2 confrontos, porque a tabela é regionalizada, São José e Taubaté estarão no mesmo grupo do campeonato. Então um jogo em Taubaté, outro em São José. E podem até passar de fase e se encontrar numa outra fase da competição. Então vamos acompanhar e esperar que a gente tenha realmente 2 times montados com qualidade, com capacidade. É importante. Ao longo do tempo a gente vai vendo o que acontece e vamos acompanhando, mostrando tudo para vocês aqui, tá bom? Gente, boa terça para vocês. Amanhã a gente volta, tá legal?
Valeu, Carmo. Amanhã a gente te espera então com mais informações do esporte regional. Intervalo rapidinho, já tem mais os donos da bola. O maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Band Vale está presente com as rádios Band Vale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Band Vale e o portal bandvale.com. TV Band Vale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo, Kátia Fonseca, Otaviano Costa e Galvão Bueno no entretenimento, além de grandes sucessos como Masterchef. São 5h30 de programação local, ao vivo e diária, com muita interação com o telespectador e 12 programas na vice-liderança. A Rádio Band Vale tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Alcança ao todo 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Música e informação no seu rádio. Os grandes sucessos nacionais e internacionais de todos os tempos. Informações... De volta com os donos da bola, hoje, terça-feira, jogos da Sula e Libertadores para você. Semana de Libertadores e Copa Sul-Americana sempre agita os clubes brasileiros. E nessa terça não vai ser diferente. 4 equipes nacionais entram em campo com objetivos diferentes. Enquanto alguns foram bem na estreia, outros já chegam pressionados por um resultado positivo logo na segunda rodada. A começar pela Sula, o Grêmio encara o Clube Atlético Grau do Peru às 7 da noite na Arena do Grêmio. O tricolor gaúcho estreou com o pé direito na competição, vencendo fora de casa o Esportivo Luquenho por 2-1. Nesse duelo, Martim Braithwaite marcou o gol da vitória gremista. Já o rival peruano foi mal. Derrota em casa para o Godoy Cruz por 2-0 e o time do Peru parece ser o principal candidato a saco de pancadas do grupo. Às 9h30 da noite, o Corinthians quer mostrar que não tem acesso negado em competições sul-americanas. Mas olha, a fase internacional não anda nada fácil para os lados do Parque São Jorge. Após ser eliminado pelo Barcelona do Equador na pré-Libertadores, o Timão foi derrotado na estreia da Sula pelo Huracan da Argentina em plena Neoquímica Arena. Colecionando vexames internacionais, o alvinegro paulista precisa dar uma resposta rápida ao torcedor. E vencer o América de Cali na Colômbia é fundamental. Mas o rival estreou bem, com vitória por 3-1 frente ao Racing do Uruguai fora de casa e chega embalado pro confronto. E o Vascão, hein? O gigante da colina vive má fase, tanto na Sula quanto no cenário nacional. Pelo torneio continental, empate em 3-3 na estreia frente ao Melgar. Pra piorar, o time de Carille vem de derrota por 3-0 jogando contra o Corinthians na Neoquímica Arena pelo Brasileirão. Mas hoje, às 9h30 da noite, São Januário será o palco no jogo diante do Puerto Cabello da Venezuela. O rival também estreou com empate frente ao Lanús em casa por 2-2 e precisa recuperar os pontos perdidos como mandante. Já na Copa Libertadores da América, quem entra em campo hoje é o atual campeão da competição. O Botafogo recebe o Carabobo às 7h da noite no estádio Newton Santos. O Glorioso quer apagar a má impressão que deixou na estreia ao perder por 1-0 fora de casa frente à Universidade do Chile. Enquanto isso, o Carabobo bobeou em casa e foi derrotado por 2-0 para o Estudiantes. Será que o Fogão será o esperto da história dessa vez? Segundo semestre de Copa Paulista para os times da nossa região. Mas para os times do mundo afora, teremos Mundial a partir de junho, com cifras milionárias em jogo. Muita grana envolvida. Esse é o resumo das premiações do Super Mundial de Clubes em 2025. A competição da FIFA vai distribuir no total a marca de $1 bilhão apenas em bonificações aos clubes participantes, algo em torno dos 5,7 bilhões de reais. Estar no Super Mundial é sinônimo de voltar com o bolso cheio. Falando das equipes brasileiras, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras, apenas por participarem, garantem
15,2 milhões de dólares, ou seja, 86 milhões de reais. Mas o número pode aumentar a depender do desempenho esportivo dentro das 4 linhas. Cada vitória no Mundial paga 2 bilhões de dólares ao vencedor, mais de 11 milhões de reais. E o empate, 1 milhão de dólares para cada. E se avançarem ao mata-mata, as equipes brasileiras já faturam 42 milhões de reais apenas por estarem nas oitavas. Nas quartas, 13,1 milhões de dólares, ou 64 milhões de reais. Na semi, 21 milhões de dólares, 119 milhões de reais. E na final, o vice fatura 30 milhões de dólares, 170 milhões de reais. Enquanto o grande campeão coloca no bolso 40 milhões de dólares, ou 227,9 milhões de reais. Ou seja, o campeão terá premiação total de 125 milhões de dólares, 713 milhões de reais. Tá bom, né? Mas se engana quem pensa que o Super Mundial é a competição que mais paga em premiação. Entre todos os campeonatos de futebol no mundo, a Premier League é a que melhor paga ao campeão. A Liga Inglesa desembolsou a bagatela de quase 180 milhões de libras ao Manchester City na última temporada. Simplesmente 1,2 bilhão de reais. Você deve estar se perguntando, mas e a Champions? Nem a competição mais importante de clubes do planeta supera os ingleses. No ano passado, o Real Madrid levou para casa 85,1 milhões de dólares, ou 457 milhões de reais no período, muito abaixo do que a Premier League. E nem a Copa do Mundo está perto de ser uma das que mais pagam. A Argentina, em 2022, recebeu 42 milhões de dólares, ou 222 milhões de reais. Sendo assim, são as ligas nacionais que lideram as competições mais generosas em premiações. Então vamos ao ranking. Como já dito, Premier League lidera. Em segundo, La Liga da Espanha com 795 milhões de reais. Fechando o pódio, a Série A da Itália com 560 milhões de reais. A Liga dos Campeões fica em quarto com 457 milhões e no top 5, Bundesliga da Alemanha com 445 milhões de reais. Trazendo para um nível mais caseiro, a Libertadores é a competição que mais paga na América do Sul, com 202 milhões de reais em premiação ao campeão, seguida pela Copa do Brasil, que paga 101 milhões de reais. O Campeonato Brasileiro chega na casa dos 48 milhões. O futebol nunca pagou tanto aos clubes e seleções. Hoje, mais do que nunca, ser campeão não traz apenas o orgulho. A taça vem recheada de muitas, mas muitas cifras. Bolsos cheios para os times que participarem do Mundial. Bora pro intervalo, já já tem mais. O maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Band Vale está presente com as rádios Band Vale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Band Vale e o portal bandvale.com. TV Band Vale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo, Kátia Fonseca, Otaviano Costa e Galvão Bueno no entretenimento, além de grandes sucessos como Masterchef. São 5 horas e meia de programação local, ao vivo e diária, com muita interação com o telespectador e 12 programas na vice-liderança. A Rádio Band Vale tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Alcança ao todo 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Música e informação no seu rádio. Os grandes sucessos nacionais e internacionais de todos os tempos. Informações precisas e um jornalismo atuante. E tem novidades, informações e estradas, com conteúdo em tempo real, além dos clássicos Band Vale. De volta com os donos da bola e agora você vai conhecer a história de um atleta da nossa região, recém-campeão pan-americano de jiu-jitsu. Campeão mundial no gi, bicampeão sul-americano, campeão brasileiro e agora
campeão pan-americano. O responsável por tantas conquistas de expressão tem nome e sobrenome: Alexandre Jesus. Mais conhecido como Robinho, o atleta atualizou o catálogo de títulos, subiu recentemente no lugar mais alto do pódio no Pan-Americano disputado na Flórida. Foi uma conquista muito excelente para minha carreira, pois eu já vinha tentando fazer, eu tinha lutado 3 vezes antes, então eu não tinha obtido um resultado muito bom nas 3, mas esse ano eu foquei muito para poder chegar nessa competição bem e acabar saindo com o título. Robinho já foi campeão em lutas com e sem kimono. Com isso, o atleta de Caraguá se torna cada vez mais completo. Tem pessoas que têm que mudar totalmente o jeito de lutar para poder adaptar. Eu não preciso mudar tanto, eu só faço uns ajustes com o meu professor Cláudio Calazans para a gente ir de acordo com a competição. Então, eu acho que nisso eu tenho sorte, mas eu acho que não é dom não, eu acho que é mais trabalho duro. O professor por trás dessas medalhas é ninguém menos que Cláudio Calazans. Então, eu acredito no jiu-jitsu completo. Tem muitas academias que falam aqui é uma academia sem kimono, aqui é uma academia de kimono. Aqui a gente tem resultado com e sem kimono. Eu tive isso durante a minha carreira. Durante a minha carreira eu tive resultados expressivos com e sem kimono. Então, nossos atletas também, eles estão preparados para os dois. E quanto mais completo o atleta tá, mais ele consegue se adaptar e é isso que acontece. A gente faz um trabalho para isso. No atual Pan-Americano, Robinho teve boas atuações contra grandes competidores. Venceu 5 lutas e garantiu a medalha dourada. Então, ele não era o favorito da categoria, devido ter atuais campeões mundiais da categoria, campeões mundiais, outros campeões mundiais, tinha mais de um campeão mundial na categoria, né? No qual ele ganhou dos dois, então ele não era o favorito, esses caras eram o favorito, e ele veio ganhando luta a luta, crescendo. Cada luta que você ganha, quando você ganha de um cara desse, quando ganha um cara de nome, você cria mais, a tua cabeça fica maior, né? Você cria mais confiança e acredita mais em você. Então, ele foi construindo ali durante o campeonato e ele também, quando vai para o campeonato, ele sabe do potencial dele. A gente já trabalha isso, os atletas daqui quando vão, já sabe do potencial e que vai lá para ganhar. A gente treina para ganhar dos melhores e é isso que aconteceu. Com as vitórias recentes de Robinho, aumentou também a responsabilidade do atleta para os próximos campeonatos. Agora, além de lutar contra os adversários, terá que lutar também contra a pressão de ser o atual campeão. Ganhando essa competição, eu coloquei um alvo nas minhas costas, né? Então, eu acho que é treinar mais, porque eu quero ser campeão mundial no próximo mês de junho. Então, eu acho que eu vou ter que dobrar os treinos aí para poder chegar no meu 100% e ser campeão mundial. Então, agora ele está mais de olho, os outros atletas vão tá estudando mais ele. Não que não estudava, mas agora mais. Mas e aí? Será que vem mais uma medalha de ouro no próximo campeonato? Eu gosto de falar que a próxima competição sempre vai ser a melhor, né? Então, eu acho que todas as competições que eu participo têm um gosto de vitória, porque cada competição é um aprendizado. Que tudo dê certo então para o Robinho e que venha o ouro agora no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu. Bora para as mensagens, a sua participação. O Roberto, eu acho que está na hora da arbitragem parar de ajudar o Palmeiras. Já está pegando mal. Pois é, desde a semifinal do Paulista, o torcedor está insatisfeito. Agora, na segunda rodada do Brasileirão também, pênalti bastante polêmico para o Verdão. Estou sempre ligado no programa de vocês. Parabéns, é o Ricardo. Ricardo, um beijo para você. Obrigada pela companhia de todos os dias. Anderson e Paula. Arerê, o Vasco vai jogar a Série B. Guarde essa mensagem que amanhã mostraremos para Bernardo Baitelli, que hoje está numa gravação muito especial aqui dos Donos da Bola, mas essa vai para você, Bernardo. Bora para a próxima. As minhas férias acabaram, não vou poder ver o programa todos os dias, mas sempre vou me atualizar nas transmissões. É o Reginaldo, pois é, dá para você acompanhar todos os dias o nosso programa, ou ao vivo, ou depois também no YouTube TV Bandivale. Fernando, o VAR está funcionando quando quer. Fica difícil assistir alguns jogos. No jogo do Santos funcionou. Já no do Palmeiras nem chamado foi. De olho neles. Boa tarde. Resumindo, o burrão empacou.
A águia depenou, o tigre virou gatinho. Vida que segue é o Fioricene, resumindo aí todas as eliminações na Série A2 da Águia e do Burro da Central e também do Tigre do Vale. Que várzea, hein? Everaldo Azevedo, parabéns pelo programa. Vamos Águia, Larissa, vamos Tricolor, torcedor São Paulino, gente da melhor qualidade. Agora eu chamo ela, Fernanda Belo, minha parceira. Fê, muito boa tarde pra você. Climazinho hoje friozinho, né, Fê? Boa tarde. Daquele jeito, hein? Olha, o último ali, ó, puxou sardinha pro seu lado, hein? Você viu? E ó, falando do tempo, eu sei que tá frio quando você tá com roupa de frio, viu, dona Larissa? Porque, gente, Larissa é calorenta. É totalmente, olha, o oposto aqui. É uma coisa atleta, né, Fê? Essa vibe, verdade. essa energia. Longe disso, Fernando, mas realmente tá muito frio. Tá bom pra ir pra campus, tomar um chocolatinho quente, né? Bora! Fê, bom jornal pra você. Até amanhã. Até amanhã, tchau.